todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live, hoje com o tema relacionamentos líquidos e a superficialidade. Você sabe o que é um relacionamento líquido? Você já teve um relacionamento líquido? Qual a definição? Hoje estaremos recebendo a nossa grande convidada, Rafaela Campos. Ela é escritora, ela é colunista da editora Letra Espírita. Ela já veio aqui no Papo de Amigos falar sobre obsessão, convidamos ela novamente e hoje estaremos aqui falando sobre esse tema super atual, de muita importância nos dias de hoje, sobre as formas de relacionamento, né? Esses relacionamentos líquidos que está muito solto, está acontecendo demais na sociedade. O que seria isso? Quais são essas formas superficiais dos relacionamentos humanos entre as pessoas, né? Por que tudo isso está ocorrendo? Hoje a gente vai bater aquele papo com a nossa convidada, a Rafaela, tá? Para falar, tirar as dúvidas. Como sempre, eu peço a todos que participem, que mandem as perguntas, as dúvidas. O Rodrigo já está aqui online, a Fátima já mandando boa noite. Boa noite, Fátima. Um abração para o Marcos, que deve estar aí com você, tá? Então a gente pede a participação, lembrando que todas as nossas lives ficam salvas no nosso canal, no YouTube, tá? Que é o www.youtube.com/10. Entram lá, se inscrevam, participem. Deixe seus comentários na nossa live. Se você não teve oportunidade de assistir a nossa live na terça-feira, vocês possam assistir ela no horário que quiser, no seu intervalo de serviço, nos deslocando para o serviço. Mande o link, compartilhe as nossas lives com as pessoas. Mande o link para as pessoas acessarem, se inscreverem no nosso canal, dar sugestões, fazer críticas, o que é muito importante para a gente poder melhorar sempre no conteúdo, na qualidade das lives, tá? Então, eu estou tentando adicionar já o Matheus, estou esperando ele entrar para adicionar a nossa convidada. A Tami está mandando boa noite. Boa noite, Tami. A Roseli também está aqui, a Carla. Está todo mundo já entrando, dando uma boa noite. Participem, gente. Mandem perguntas. Hoje o papo promete bastante, né? Falar sobre os relacionamentos líquidos, essa parte toda superficial desses relacionamentos, né? Por que ocorre, como ocorre. Você já teve um relacionamento líquido, já foi vítima, ou você já presenciou, sabe de alguém, de um amigo, né? Que tenha. O que você acha sobre a definição? Você sabe o que é o relacionamento líquido? Então, já vão participando, vamos deixando as perguntas. Com o tempo, durante a live, a gente sempre vai lendo as perguntas, tirando as dúvidas, o que é muito importante para a gente, a participação de todos, né? É através das perguntas, é através das dúvidas que a gente consegue tirar o máximo do nosso participante, do nosso convidado, que esse é um bate-papo de amigos, então vocês fazem parte desse bate-papo, e é muito importante quando vocês fazem as perguntas, porque surgem muitos outros assuntos. Às vezes tem pessoas que ficam com vergonha de perguntar. Aí se eu perguntar errado, não tem isso, gente. Aqui é um bate-papo entre amigos mesmo. Não fiquem com dúvida, não fiquem com vergonha de perguntar. Se sentiu para perguntar, faça uma pergunta para o convidado, faça uma pergunta para a gente. Se a gente não tiver a resposta, nós vamos buscar essa resposta para trazer para vocês e esclarecer sobre a dúvida, tá? Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade em adicionar o Matheus aqui. Eu vou pedir, ele já está online, eu vou pedir o Matheus, manda o convite para eu te adicionar na live, que a Rafaela já está esperando para adentrar aqui a live. Nossa convidada, que conseguiu, ela tem uma agenda bem apertada também, ela é colunista, né? Comunicadora da editora Letra Espírita. Ela faz uns artigos maravilhosos pela editora. Vocês têm toda a oportunidade, adicionem. Depois nós vamos passar o Instagram dela, para vocês acompanharem essas publicações que ela vem fazendo sempre
pela editora. Tudo bem? Então, como sempre, contando com a participação de vocês, contando que vocês ajudem a gente bater esse papo descontraído sempre com a nossa editora. Olha quem acabou de chegar. Boa noite, gatinho. Tudo bem, meu Como lindo? vai você, meu lindo? Eu vou bem, com a graça de Deus. Como é que você está? Eu tô ótimo. Hoje é o melhor dia da minha vida. Tá muito frio nesse melhor dia da sua vida aí em Pirassununga? Tá frio aqui. Hoje de manhã o negócio tava tenso aqui, viu, bigode? Hoje eu tô sem bigode. Então, hoje você não fez homenagem, né? Hoje eu não fiz homenagem. Eu queria mandar um abraço pro Rodrigo, que eu vi que já entrou aqui. Um beijo pra Érica, a Bruna, essa galera aí, que está sempre aí com a gente. Meu muito obrigado, uma boa noite. Lembrando do nosso canal no YouTube, né, Rômulo? www.youtube.com/papo de amigos 10, tá? Tem todas as lives. Hoje lá. A gente tem uma super convidada, a Rafaela, né? É a Rafaela, ela é escritora, né? Ela é Já comunicadora da participou com a editora gente, Letra né? Escrita. Eu estava falando dos artigos que ela faz pela editora, que são pelo Instagram, eu acompanho bastante, é muito importante, né? Então, vou dar boa noite à Érica. Você falou boa noite para a Érica. O Eduardo também tá lá junto com ela. Mandar o meu amigo João Carlos está entrando aqui, tá? Vou adicionar, então, a nossa convidada, Matheus. Isso, só se for agora. O professor hoje não vai poder participar da live, né? O que aconteceu? O que aconteceu com o professor? De novo? De novo ele vai faltar de novo? Não, ele já avisou, né? Que ele está fazendo faculdade, lá uma faculdade. Então ele chega um pouco atrasado, só que hoje ele não vai nem poder chegar atrasado, porque depois da faculdade Sério? ele está fazendo um Tem a ver com aquele contrato milionário que ele está fechando lá com a emissora grande? Tem a ver com o contrato milionário? Dessa vez, não. Ele está fazendo aquele curso que ele falou para a gente que ia fazer de 5 dias intensivos lá, lembra? E o curso de manicure? Não. É de manicure, não? EAD, é das 20 horas às 22 horas. Ele está fazendo um curso de corte e costura com especialização em bordado, Matheus. Especialização em corte, costura e especialização em bordado. O professor tá arrasando, cara. Ele vai fazer. Então é por um bom motivo. Por um bom motivo. Ó, a esposa colocou ele lá para fazer o corte, costura e bordado. Ele tá lá fazendo curso intensivo. Então, por isso, ele não vai participar da live hoje. Mas, por favor, quem está participando da live, está acompanhando, não vai dizer que a gente entregou o professor assim, né? Fica como se ele estivesse na faculdade. Eu vou adicionar a nossa convidada aqui, né, Matheus? Que ela já demorou. Tá aguardando. Vamos lá, vamos ver se a Rafaela consegue já conexão com a gente, para a gente adicionar ela aqui no nosso bate-papo de amigos. Olha quem está aí, Matheus. Boa noite, tudo bem, menino? Boa noite, Rafaela. Boa noite. Seja bem-vinda. Tudo certinho? Tudo certo. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. Estou muito contente. Obrigada pelo carinho. Vi você me apresentando. Obrigada mesmo. Estou muito contente de estar aqui de novo. O prazer e a gratidão é toda nossa. Eu sei que o seu horário é muito corrido, né? Você conseguiu um espacinho ali para participar novamente da nossa live. Eu estava falando sobre os artigos que você publica, que são maravilhosos. Depois você vai passar, né, o seu Instagram, o Instagram do Letra Escrita, que é onde você publica. Sim. É muito importante que a gente divulgue esse tipo de conteúdo, né, a qual você faz esses conteúdos. Depois também você vai falar um pouquinho sobre os seus livros também para o pessoal. Claro. E eu vou passar a palavra para você. Eu já fiz uma apresentação, acho que você estava acompanhando, mas nada como a pessoa se apresentar. Seja bem-vindo, uma boa noite, Rafaela.
Obrigada mesmo, obrigada de novo pelo convite. É com muita alegria que eu estou aqui com você. É sempre bom a gente se divulgar, justamente porque está todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, em prol de levar o espiritismo cada vez mais longe e principalmente de consolar, de levar o ensinamento que a espiritualidade traz para nós em forma de lições tão importantes para a nossa vida. E hoje eu trouxe um tema bastante novo, né? É um tema que eu acho que é importante a gente refletir, porque ele faz parte da nossa vida muito mais do que a gente imagina. E quando a gente fala da liquidez dos relacionamentos, na atualidade, a gente precisa ter claro dentro de nós que, na verdade, os relacionamentos, em sua grande maioria, e aí demanda uma certa sinceridade da gente, em assumir, isso aí também é um exercício de autoconhecimento, aceitar que a grande parte dos nossos relacionamentos hoje em dia, eles são ou por conveniência, ou por uma situação, ou por um instante, ou por um interesse. E aí eu não estou falando de relacionamento afetivo só, eu estou falando de amizade, eu estou falando de relação de trabalho, enfim, todas as pessoas que circundam a gente durante os nossos dias e que fazem parte da nossa vida de alguma forma. E por que eu trago essa verdade que pode ser tão incômoda? Porque basta que a gente faça algumas simples perguntas. Quantos amigos a gente conseguiu guardar nas nossas estradas por 5, 10, 20 anos? Se a gente conseguiu, eu também tenho, poucos, mas tenho. Se a gente tem, então, esses amigos, quantos a gente deixou na nossa vida por um tempo, mas eles acabaram ficando aí ao longo do caminho? Quantas pessoas com as quais a gente convive, a gente realmente confia? Quais são as pessoas que a gente consegue ter coragem de ver que a gente só se relaciona realmente naqueles breves instantes ali em que a convivência ela é extremamente necessária? Então, o relacionamento líquido é tudo aquilo que é descartável, é tudo aquilo que pode ser trocado a qualquer momento, é uma relação frágil que não tem importância. E essas perguntas que eu trouxe agora, elas são perguntas que acabam nos deixando realmente bastante reflexivos, porque nos fazem enxergar que nós estamos vivendo, na verdade, a era da solidão e a era da indiferença. E isso faz, aí trazendo para dentro do espiritismo, com que a gente esteja efetivamente ferindo uma das grandes leis morais que são trazidas lá pelo Livro dos Espíritos, nos capítulos próprios, né? A gente está ferindo a lei de sociedade. E aí eu trago, e a gente vai falar mais sobre isso adiante, mas antes eu trago uma reflexão do padre Fábio de Mello, que eu acho que ela resume bastante essa questão da liquidez das nossas relações em gerais nos dias de hoje. Ele fala o seguinte: de vez em quando eu me percebo acostumado aos absurdos do mundo, ou então incapaz de me alegrar com as alegrias que as esquinas resguardam. O motivo é simples, sou contemporâneo. Estou exposto às demandas urgentes que meu contexto histórico me apresenta. Estou mergulhado nas estruturas deste mundo líquido, nesse movimento de dias cuja metáfora é o fluir das águas que entre os dedos escapa. E é exatamente essa metáfora perfeita para os relacionamentos líquidos. A água que flui e que escapa pelos nossos dedos, mas não porque a gente tentou segurar e ela escapou por uma brechinha, porque a gente abre a mão mesmo. A gente deixa aí, não tem importância. Porque a gente é a geração daquilo que é descartável. Nós somos um pouco mais velhos, então a gente ainda traz um pouco lá de trás. Mas a geração atual... Fale por você, viu, Rafael? Eu sou idosa quase. Eu sou uma jovem senhora. Eu sou uma jovem senhora. Eu sou um adolescente. Um adolescente. Não, de alma eu também sou. Eu não quero envelhecer nunca. Meu cabelo ainda tá crescendo. De alma eu sou uma criança, mas o corpo físico a gente já é uma jovem senhora. O Rômulo não precisa ficar vermelho não, Rômulo. Não, mas isso não é crítica, pelo amor de Deus. Imagina, nós estamos falando de relacionamentos líquidos. Exatamente. E aí a gente é a geração daquilo que é descartável, né? Porque alguma coisa não está indo bem, a gente se desfaz, a gente se retira, a gente deixa aquela cena ali. E é uma crítica para todos nós, não é
para uma pessoa ou para algumas pessoas. A gente observando o nosso dia a dia e sendo sincero, a gente consegue enxergar que a gente vê, que a gente vive dessa forma. O que vale mais? Aí a gente traz uma reflexão até para o nosso planeta, para as questões ambientais. Vale mais reciclar ou vale mais comprar alguma coisa nova? E a gente vê que hoje em dia troca, tudo é muito descartável, né? Tudo a gente compra uma coisa, daí uma semana até menos, aquilo ali já está extremamente obsoleto e já surgiu algo extremamente evoluído do ponto de vista tecnológico. E a gente está trazendo isso para as nossas relações. Mais vale trocar do que tentar consertar. E isso está fazendo com que tudo na nossa vida seja extremamente superficial. Só que o tentar consertar as nossas relações, aquilo que nos incomoda no outro, dá muito trabalho. E a gente, enquanto encarnados, bons encarnados que somos, a gente tende à preguiça, né? Na maioria das nossas atitudes, e aí a gente acha que não vale a pena. Refletir sobre as relações que não vão bem, obviamente, demanda que não apenas a gente olhe aquilo que nos incomoda na outra pessoa, mas também aquilo que nós possuímos e que com certeza também causa incômodo no outro. Quando a gente aponta uma situação insustentável numa relação qualquer que seja, a gente só aponta o dedo para o outro. Ele faz isso, ou ele deixa de fazer aquilo. Mas a gente esquece de olhar para nós, como sempre, né? A questão do autoconhecimento, ela é sempre muito incômoda. A questão de ser sincero com nós mesmos é sempre muito trabalhosa. A gente continua tentando se enganar, achando que está fazendo bonito, enquanto a gente só está perdendo tempo. Porque é aquilo que a gente costuma dizer, né? Numa discussão existem sempre 3 versões. A minha, a sua e a verdade. Então, exato, a gente sempre acaba maximizando o defeito do outro e deixando o nosso de lado. E é claro que eu vou abrir um parênteses aqui, que eu acho que nos dias de hoje ele é extremamente válido, até para algumas desmistificações dentro do espiritismo, que quando eu falo de relacionamento líquido e dessa tendência que temos a descartar ao invés de tentarmos consertar, a gente está falando de relações saudáveis. Né? A gente não está colocando aqui um contexto de relacionamentos tóxicos que envolvem perigo. Muito bem, nem muito com bem amigos. lembrado, viu, Rafaela? Exatamente. Sim, eu acho que é sempre muito importante, porque o espiritismo, ele tem, eu ando ouvindo isso muito, e isso me incomoda bastante, que o espiritismo romantiza a dor. E o espiritismo não romantiza a dor. Ele ensina que a dor tem uma utilidade. E aí está a consolação. Mas quando a gente está falando de um relacionamento tóxico, um relacionamento violento, seja ele com amigos, seja ele amoroso, seja entre familiares, seja entre colegas de trabalho, é preciso a gente entender que provas e expiações não são um mandamento absoluto para a gente viver e encarar e se colocar numa situação de extremo perigo, que igual basta que a gente ligue a televisão para a gente ver nos noticiários o tempo todo as atrocidades que acontecem todos os dias, e não tem resgate de vida passada que justifique que a gente se exponha a situações violentas em prol de, eu preciso, porque se eu estou passando por isso é porque eu fiz alguma coisa na vida passada. Pelo amor de Deus. Não. O Espiritismo, ele pede fé raciocinada. E quando Rafael, Jesus fala para você... Pode falar. Só fazer um breve parênteses. Eu acho que aí nesse seu você foi muito inteligente na sua colocação. Eu acho que aí a grande questão, vamos dizer assim, o peso da balança, né, para eu saber até onde eu posso ou até onde eu não posso, o peso da balança é amai o próximo como a ti mesmo, e não mais que eu ia falar, do que a ti mesmo. Né? Amai o próximo como a ti mesmo, e não mais do que a ti mesmo. E justamente porque essa segunda parte da frase de Jesus, ela é bastante esquecida, né? Porque a gente, nessa tentativa de ser perfeito, de chegar à evolução, a gente quer se doar, a gente acha que amando o próximo, a gente está fazendo isso, mas a gente não está dando aquilo que a gente não tem.
E se a gente está se expondo a um contexto de violência extrema, a gente está se colocando de lado. Porque amor próprio, muitas vezes, infelizmente, significa ir embora. Significa deixar aquela situação que não faz bem para você e nem para o outro. Né? Ensinar uma lição de alguma forma, mesmo que essa lição seja indo embora. Então, quando a gente fala aqui de relacionamento, que isso fique muito claro. Se você passa por um contexto de violência, peça ajuda, vá embora, faça aquilo que tiver ao seu alcance, mas não permaneça nisso, justificando que você precisa passar porque, porventura, você tenha feito alguma coisa numa vida passada. Isso não é espiritismo. E isso é você usar a fé cega, você entender uma coisa de forma limitada e se expor a uma coisa desnecessária, trazendo um contexto religioso, enfim, para isso. Então, assim, né, esse breve parênteses eu acho que é muito importante, principalmente nos dias de hoje e, infelizmente, muito mais comum do que a gente gostaria que fosse. Né? Exatamente. Então, quando eu falo em consertar, em reciclar, é consertar e reciclar aquilo que é consertável, aquilo que é reciclável. Tentar mudar um hábito ruim, tentar conversar para que a pessoa pare de fazer uma coisa que para nós é uma mania chata, a falta de cooperação dentro de casa, quando a gente está falando de um relacionamento que já divide a casa, um casamento, enfim, a falta de compreensão, a falta de sensibilidade, que são questões que fazem parte de muitos relacionamentos hoje em dia. As pessoas acham que para um relacionamento dá certo basta que a gente ame. E, na verdade, tem muito mais coisa em volta disso, né? A gente precisa de Rafaela, eu acho que a questão é assim, né? O amor, ele sempre tem que ser incondicional. Porém, para a convivência, existem condições, né? Eu tenho que ter inclusive, você falou do Padre Fábio, eu adoro ele, eu já li muitos livros dele, e tem um grande livro dele que ele fala muito disso, que chama Quem Me Roubou de Mim, que o livro fala sobre o sequestro da minha subjetividade, né? Então, assim, eu tenho que saber delimitar a minha cerca, né? O meu arame farpado, ó, você pode vir até aqui. Eu te amo, o meu amor é incondicional, mas a minha cerca, ela vem até aqui. Eu tenho que delimitar até onde eu aceito e o outro também, né? O outro também tem que passar a cerca dele, ó, até aqui tudo bem, daqui para dentro eu não aceito. Eu continuo te amando. O meu amor por você é incondicional, mas existem condições para essa convivência, para essa relação, o que pode, o que não pode. A gente vê muito isso, inclusive, nas relações de trabalho, né? Às vezes a pessoa está precisando tanto do emprego, do trabalho, e aí o chefe, o supervisor, você não pode fazer isso aqui para mim? Às vezes não é função, fora de horário. A pessoa, por medo de ser colocada de lado, medo de ser mandada embora, acaba se submetendo, se sujeitando, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso são as concessões mútuas, né? A gente pensar num relacionamento, a gente está falando de duas pessoas que vivem, que foram criadas de formas diferentes. Se a gente é diferente do nosso irmão, que foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, dentro da mesma casa, você imagina a pessoa que veio de fora. Então, lógico que tem essas concessões. Existe o amor, mas existe várias circunstâncias que circundam tudo isso, que precisam ser somadas, né, dentro de um relacionamento. E aí, dito tudo isso, nos dias de hoje a gente se vê exposto aos mais tipos de violências que, de tão decorrentes, elas se tornam normais e elas são banalizadas. E hoje, a gente já chegou num patamar que quando a gente encara um exemplo, por exemplo, de superação, nós já somos indiferentes, porque aquilo já não toca mais a gente. A gente não se emociona com as vitórias alheias. A gente dificilmente, de forma efetiva e não seletiva, porque a seletividade também é parte da nossa contemporaneidade, a gente nos coloca no lugar do outro. A gente não enxerga as adversidades do outro com essa empatia que a gente pede tanto dos outros, mas que nem sempre a gente exerce. Porque a gente tem que pensar que cada olhar que cruza o nosso caminho tão corrido leva uma dor, leva uma alegria, leva uma história, assim como nós carregamos as nossas. Em quantos desses olhares
nos dias de hoje, a gente realmente se aprofunda. A gente não precisa nem ir longe. Será que verdadeiramente a gente conhece o íntimo daquelas pessoas que nós chamamos de família, que nós chamamos de amigo? Muitas vezes a gente convive, a gente vê pessoas convivendo debaixo do mesmo teto e essas pessoas praticamente não se conhecem, porque não existe mais diálogo, porque não existe mais aquele momento como tinha antigamente de sentar na mesa, jantar todo mundo junto, almoçar todo mundo junto. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, porque tá todo mundo sempre correndo. Chega a hora da janta, a hora do almoço, é a hora que eu vou ver meu celular, porque antes eu estava trabalhando, porque eu estava correndo. Visita, né, Rafaela? Eu lembro que visita, né? Eu lembro que os meus tios-avós tinham o costume, assim, de domingo à noite, eles irem na casa dos irmãos fazer uma visita. Então chegava, viemos fazer uma visita. E sentava ali, tomava um café, ficava batendo um papo. Tão saudável, né? Essas relações assim Sem dúvida. de família, né? Que hoje em dia a gente, com essa história do telefone, né? A gente acabou perdendo muito isso, né? Perdeu. A gente se fala. Essa questão da tecnologia, ela dá essa impressão de que a gente está sempre em contato, ao mesmo tempo que ela está distanciando, porque a gente se vê cada vez menos. Né? Porque a gente não tem um dia que vai sentar e vai conversar e vai contar novidade, porque a gente já sabe, né? A gente sabe tudo que aconteceu na vida do outro, na rede hora, social. Né, Rafaela? Já sabe na hora, né? Exatamente. Exatamente. Dos tempos de hoje, que nós somos muito imediatistas, né? A gente quer tudo para ontem, né? E quando você falou da tecnologia, a gente sempre fala aqui durante as lives, né? Que a tecnologia, ela é sagrada, né? Ela trouxe os benefícios, nossa, incontáveis. Mas também ela aproximou os distantes e separou os próximos, né? Tem família que se conversa dentro da própria casa por WhatsApp, né? A mãe vai chamar o filho para ir jantar, chama, desce porque a janta está pronta. Vem porque a janta está pronta. Eu vi um artigo, não te cortando muito para você seguir no seu raciocínio, falando sobre essa questão do relacionamento líquido, fazendo uma coligação, né, uma ligação com o mundo virtual. Que as pessoas estão tão líquidas nos relacionamentos, tá tão superficial que eu brigo com você na rede social, às vezes, por causa de política. Vamos lá, a gente tem uma situação, eu tenho um lado, você tem outro. A gente briga. É muito mais fácil eu ir lá e te bloquear das minhas redes sociais. Aí o cara que escreveu o artigo, ele fala assim, é o enterro, é a morte virtual. É como se enterrasse aquela pessoa e ela deixasse de existir. E isso hoje é muito... Isso acontece assim, mas é muito. Você briga com um familiar, você briga com um irmão, com um amigo de trabalho, ele vai lá e te bloqueia nas redes sociais. É como se ele te enterrasse, a morte virtual. Por quê? É muito mais fácil eu ir lá, clicar no teu nome e colocar bloquear, do que eu chamar você e falar, Rafaela, Matheus, vamos conversar aqui. O que foi que aconteceu? Onde que a gente... eu tenho essa visão. Vamos resolver, né? Vamos resolver. Vamos resolver. Mas isso dentro daquela relação que a Rafaela falou. Sempre na questão... que não saudável, é uma coisa que não seja algo que cause transtornos, perigo. A questão do atormentar as pessoas, principalmente quando tem o termo... Violência, inclusive violência moral, né, Rômulo? Porque quando a gente fala em violência, não é só violência física, violência emocional, violência moral. Nós estamos aí sempre acompanhando, né? Principalmente a questão, a mulher sofre muito isso, né? O namorado termina, o marido termina, às vezes eles põem fotos íntimas do casal para denigrir a imagem. Então, nós não estamos falando desse tipo de relação, tá? Deixando bem claro que a Rafaela tocou num ponto muito importante. É aquela coisa saudável, aquele teu amigo de trabalho, que por causa de uma besteira, você foi lá, você achou que o cargo era teu, ele foi lá, foi ele que ganhou o cargo. Você vai lá, bloqueia ele na rede social, você faz a morte virtual daquela pessoa. E às vezes você deixa de ter aquela pessoa, aquele teu amigo. Quando você falou o quanto é difícil a gente relembrar os amigos que a gente tem, os verdadeiros amigos, né? Hoje a coisa se tornou muito virtual.
Nesse artigo, eu não lembro quem foi que escreveu, depois eu vou tentar lembrar. Ele fala assim, às vezes você tem muitos amigos na rede social, ele curte as tuas fotos, ele comenta as tuas fotos, mas quando vocês se encontram pessoalmente, ele não te cumprimenta, é aquela coisa fria, às vezes até desvia o caminho, e é verdade, desvia o caminho para não te cumprimentar, porque... eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram, mas na hora que eu preciso de um amigo, não existe um, né? Isso faz parte desses relacionamentos, essa liquidez dos relacionamentos, essa troca, que, como você falou, nós ainda somos um pouquinho da geração um pouco mais antiga, né? Mas a juventude hoje fala que isso faz parte da modernidade, né? É que a fila anda, né? No nosso tempo tinha essa versão, a fila tem que andar. A nossa fila andava, mas não era... Não, até andava, mas não era tão rápido. Não era 200 por hora que andava, a nossa era um pouquinho mais. E eu acho, Rafaela, eu acredito, né, que a tecnologia, as redes sociais, tem um pouco de culpa em tudo isso. Hoje ficou muito fácil. A pessoa, antigamente, ela precisava ir num baile, ela precisava ir na praça, ela precisava ir no centro, lá onde tinha seus amigos, para conviver, para conversar. Hoje a pessoa, ela separa, ou a pessoa está procurando alguém, ela se cadastra aí num site desse de relacionamento, aparece 300 no Tinder, no Tinder. Não é? Curtir. Tinder, isso, Matheus. No Tinder. Falar nisso, Rafa, o Matheus, ele é conhecido como o galã do Tinder. Ele é o cara que... Ah, é? E tem um outro que eu não me lembro o canal lá, aquele... Não sou eu, não. Ele é recordista, esse cara aqui, no negócio de OnlyFans. Olha só! Não, ele tá... Já na Netflix já tem o golpista do Tinder. Agora então a gente tem que falar para lançar o galã do Tinder, né? Exatamente. É a versão. Então, assim, a rede social, ela trouxe essa facilidade para essa liquidez dos relacionamentos. Porque, às vezes, uma pessoa está num relacionamento e já tem outra lá na rede social, já na cabeça da pessoa. Então, quando tem a primeira briga do casal... O contatinho. Já tem lá meu contatinho. Tá no pente, não é isso? Ô, Rômulo, a minha amiga aqui, deixa eu falar, minha amiga Lu Cortez está dizendo aqui que ela conheceu o marido dela, eu conheci ela e o marido dela, é um casal lindo, maravilhoso. Ela conheceu o marido dela no Tinder, hein? Aí, ó, tá vendo? Parabéns. Sua amiga... A minha melhor amiga... Super bem casada, conheço ela, o marido dela, são amicíssimos meus. Ela conheceu o marido no Tinder. Então vamos fazer propaganda do Tinder também, hein? Não vai falar a minha mal melhor amiga. Não. A minha melhor amiga, a minha mãe tinha uma melhor amiga que teve uma filha e nasceu, eu também. E a gente é melhor amiga desde que nasceu. E ela também casou-se em 2019 com um rapaz que ela conheceu no Tinder. E sábado eu tô indo no chá de bebê deles. Olha aí que coisa bonita. Você sabe que eu e o Matheus... Gente... Nós temos um amigo... Vocês conheceram no Tinder também? Nós temos a Jennifer. Eu conheci a Jennifer no Tinder. Não, eu vou falar para você o nome do nosso amigo, você vai ver se eu tô com a razão. Ele chama Emerson Pádua. Você conhece, Matheus? Mas não foi no Tinder que ele conheceu ela, não. Foi no Tinder. Ele fez um perfil lá e fez todo... E hoje ele é um homem apaixonado, bonito de ver o relacionamento dos dois, né, Matheus? A gente acompanha, né? Sensacional, casal lindo, maravilhoso. Exatamente. Então, Rafa, quando a gente fala dessa questão da liquidez, né? Tanto a tecnologia, nós tivemos aqui, ó, uma companheira, amiga do Matheus, conheceu, você deu mais um exemplo, nós demos mais um. A tecnologia traz os benefícios. Mas também, como tudo na vida, tem a parte boa, é saber usar tudo isso, né? É saber, a tecnologia tirou principalmente as pessoas de idade. A gente via muito, né? Pessoas de idade usando o WhatsApp, mandando vídeo chamada, aproximou muitas famílias, né? Irmãos que moravam em estados diferentes. Então, isso é muito importante. Nós não somos contra a tecnologia, nem contra as redes sociais, pelo contrário. Tudo que é de bom uso feito, a gente usa a rede social. Nós estamos usando o Instagram aqui
para falar Sim. sobre o espiritismo, para falar, divulgar a doutrina. No começo mesmo eu falei do trabalho que você faz, dos artigos que são maravilhosos, um artigo simples, fácil de entender para quem está lá, que tem dúvida, e chama muita atenção. Quando você publica, eu sempre vou lá, dou uma olhada, porque é muito bem explicado, muito simples para quem quer atender. E atende pessoas de todas as religiões, não só do espiritismo, né? Porque fala sobre amor, fala sobre Jesus. Eu vou passar de novo a palavra para você, mas a gente... Eu tenho só uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para você continuar agora, Rafaela. A minha pergunta para você é a seguinte: a gente falando desses relacionamentos, né? É uma impressão minha ou você também acredita e concorda que quanto mais eu tenho um relacionamento verdadeiro, saudável e honesto comigo mesmo, mais eu tenho condições de ter um relacionamento saudável, honesto e verdadeiro com o meu próximo? A minha pergunta. Sem dúvida alguma. Volta naquilo que a gente falou, né? A gente não consegue dar para outra pessoa aquilo que a gente não tem dentro da gente. E se a gente não suporta a nossa própria companhia, a gente vai acabar espelhando isso em todo mundo que estiver ao nosso redor, né? Porque a gente vai enxergar nas outras pessoas defeitos que elas têm, todo mundo tem, e que muitas vezes estão em nós e a gente não quer reconhecer. E isso faz com que haja essa repulsa e as coisas acabam não dando certo. A gente pode usar até, quando a gente estava usando exemplos de pessoas que a gente conhece, a gente pode falar até de relacionamento afetivo mesmo. As pessoas que comumente costumam estar num relacionamento, esse relacionamento termina, passa pouquíssimo tempo, ela já está em outro, termina, passa pouquíssimo tempo, ela já está em outro, isso já dá um sinal pra gente de que não adianta você ficar pulando de um relacionamento pro outro. Não que isso seja errado, não é isso que eu tô falando, mas eu tô falando que você está procurando na outra pessoa alguma coisa que tá faltando em você. Não vai encontrar nunca, né? O buraco não vai tampar nunca, porque a necessidade é minha comigo mesmo. O outro não vai suprir essa necessidade. A gente só consegue, isso por experiência própria, ter um relacionamento saudável a partir do momento que a gente passa a gostar e aprende a conviver com nós mesmos. Enquanto a solidão, e não é nem a solidão, é a solitude, ela for uma coisa incômoda, alguma coisa ainda está errada aqui. E eu não posso trazer ninguém para dentro disso. Eu não posso querer iniciar um relacionamento que seja às mil maravilhas se aqui dentro tá uma bagunça. Se eu vou acabar espelhando na outra pessoa coisas que eu não gosto. Se eu vou acabar jogando essa frustração em cima dessa outra pessoa. Então, primeiro a gente. E é difícil porque as pessoas acham que isso é egoísmo. E não é egoísmo, isso é amor próprio. É amor próprio, né? Amor próprio, é você aprender a gostar de você, a conviver com você, a se respeitar, para você poder cobrar esse respeito, para você poder cobrar esse arame farpado, que você vai ter que pôr em muitas situações dentro dos relacionamentos, porque se você não se respeita, você não vai ter o que cobrar, porque você não sabe qual que é seu limite. Exatamente. Então, o autoconhecimento, ele é necessário para tudo isso. A gente fala, o espírita só fala de reforma íntima. Só fala de reforma íntima, porque ninguém faz. Porque ninguém é sério e constante como deveria ser. Porque a gente erra hoje, começa a fazer hoje. Aí no fim do dia erra, já tá, não vou fazer mais nada. E desiste. E é muito fácil da gente perceber, né, Rafaela, se eu tô me amando ou não, né? É só eu prestar atenção nos meus excessos, né? Sim. Nos meus excessos. Excesso de álcool, excesso de cigarro, excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de descanso. Tudo que é excesso é fuga, né? Tudo que é excesso é fuga. Sim, sem dúvida. Você me permite ler os comentários para depois? Lógico, por favor. Porque tem bastante comentário já.
e tá ficando um pouquinho atrás, o pessoal tá participando, isso é muito bom, né? A minha amiga Fátima colocou aqui, ó, lá atrás, a hora que a gente tava falando, ela colocou, ó, um sábio da antiguidade diz, conhece-te a ti mesmo. Podemos, a partir daí, começar a entender sobre o amor e a caridade. A Carla colocou, ó, amo o Padre Fábio. Ele fala muito sobre relacionamento. Ela colocou que ela gosta muito do Padre Fábio também. A Lu, né? A Lu fez o comentário do marido. A Carla também. Ela colocou, ó, energia atrai energia, independentemente da forma de conhecer. Acredito muito nisso, né? Ela colocou aqui exatamente perfeito, né? A gente falou muito disso na live que a gente fez a outra vez, né? Isso, exatamente. E a Elaine fez aqui, ó. Grande verdade. Eu amo minha companhia. Estou sozinha há 6 anos e muito feliz. Vamos ver se tem mais. É isso aí. A Carla. Na hora que você quiser, tá aí a dica do Tinder também, viu, Eliana? Funciona. Agora a Carla também, ó. Exatamente. Solitude é diferente de solidão. Estar sozinho consigo mesmo é sentir bem, gostar da própria companhia. Tudo isso está relacionado, a gente fala bastante sempre isso quando a gente fala de reforma íntima. Tem um vídeo do Divaldo que eu acho muito lindo, que ele fala sobre o auto-amor, né? Então, como que a gente pode gostar de alguém se a gente não gosta da gente mesmo? E eu brinco, eu falo para os meus amigos, falo aqui durante a live também, médico doente não cuida de paciente. Então, como que a gente quer cuidar de alguém se a gente não cuida nem da gente? E também, a gente nunca deve entregar a felicidade da nossa vida para outra pessoa. A gente escuta muito isso, né? Quando termina um relacionamento. Ah, minha felicidade era ela, olha o que ela fez comigo. Não, a felicidade está dentro de você. A felicidade está aqui dentro, né? Nós podemos ser felizes através de nós mesmos, através das nossas ações. Incessantemente, a reforma íntima, né? A gente tem que melhorar as nossas virtudes e as questões morais da nossa vida. Essa é a verdadeira felicidade. Quando você começa a fazer isso, o universo você atrai. É energia, nós somos antenas, nós estamos emitindo frequências. E nós vamos captar a frequência, a mesma frequência. Quando fala os opostos se atraem. Não, nós sabemos que são semelhantes, né? Que se atraem. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas. E o Espiritismo traz de forma simples isso para a gente compreender. Por isso que você disse, é verdade, vocês cultivam o sofrimento. Não, é através do sofrimento que a gente consegue nos aperfeiçoar, a questão moral, a questão das virtudes. E nós, é diferente, eu falaram que nós espíritos, a gente consegue entender o porquê sofremos, porque a gente sabe que o que a gente planta hoje, a gente vai colher no amanhã. E o que nós estamos vivendo hoje já foi plantado lá atrás. Então, essa é a visão que a gente tem. E a gente sabe também, né, das várias vivências. Isso nos torna um pouco mais, entre aspas, fáceis a lidar com as dificuldades, né? Então, as pessoas às vezes não entendem isso. A gente não cultiva o sofrimento. Quando a gente fala, a gente entende o porquê desse sofrimento, né? Tem muitas pessoas que falam assim, eu queria saber o que eu fui em vidas passadas, né? Isso é uma... Todo mundo quer saber, tem aquelas brincadeirinhas que no Facebook... Isso é uma furada. Né? Porque todo mundo acha que foi rei, né, Rafaela? Rei, rainha... mas a minoria foi. Né? Ô, Rômulo, é uma coisa que eu queria lembrar também, que assim, é muito pertinente dessa nossa conversa. Ô, Matheus, só mandar um abração aqui pro meu amigo Eduardo, que mandou um boa noite, tá? Boa noite, Edu. Ô, Eduardo, boa noite, querido. Lembrando, assim, essa questão dos relacionamentos, o que acontece? Muito da maneira de nos relacionarmos, ou, sei lá, a maioria dos nossos relacionamentos, eles acabam, na vida adulta, eles acabam refletindo a maneira com que nós aprendemos e vivenciamos os nossos relacionamentos na infância, né? Então, eu, particularmente, pelo fato de ter sido uma criança que perdeu o pai, que era um bebê,
eu cresci uma criança muito carente. Então, essa questão para mim de ficar sozinho sempre foi muito difícil. Por quê? Porque enquanto criança, eu me sentia abandonado, né? Meu pai não me abandonou, meu pai morreu. Mas ele poderia até ter me abandonado. Mas eu, como criança, não tinha a inteligência, o discernimento para entender que o meu pai não me abandonou. Então, eu cresci com essa minhoca na cabeça. Isso aí foi através de terapia, de autoconhecimento, que eu fui me conhecendo e entendendo um pouco, tanto da minha dor, quanto da minha maneira de enxergar e vivenciar eu mesmo e o próximo, né? Então, muitos dos nossos relacionamentos, eles estão fazendo uma repetição daquilo que nós aprendemos na infância. E o que nem sempre é correto. Por quê? Vou dar um exemplo. O que a maioria dos nossos pais, eles fazem? Eles dão sempre o melhor deles, o melhor que eles têm para dar. Então, todos nós, como filhos, todos nós recebemos dos nossos pais o melhor deles. Se é bom, se é ruim, é o melhor que eles tinham para entregar naquele momento para nós. Porém, nós vivenciamos uma questão cultural, tá? Então, assim, às vezes o que funcionava, a maneira de educar, a maneira de conversar, a maneira de conduzir o filho, tal, a maneira dos meus bisavós, dos meus tataravós, naquela época, naquele mundo, funcionava, era correto. Só que aí o que acontece? O mundo, ele evolui. Então, a educação, a maneira de lidar, a maneira de conversar, a maneira de dar um castigo, a maneira disso ou daquilo, ela tem que evoluir na mesma maneira com que o mundo evolui. Então, muitas vezes acontece que os nossos pais, nossos avós, acabam replicando algo que eles aprenderam lá atrás e que, às vezes, aquilo, em determinado momento, não funciona para a nossa realidade. E isso é um alerta até para... Que nem eu, por exemplo, sou pai. Eu tenho um menino de 16 anos. Então, assim, a gente também tem que ter essa consciência que não é porque eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, eu tenho que fazer exatamente igual. Não, eu pego aquilo que eu acredito que foi bom, que funciona, que dá certo, mas eu também tenho que entender que hoje o meu filho, ele está 30 anos recebendo uma educação, 30 anos depois daquela que eu recebi. Então, há 30 anos atrás, não existia smartphone. Então, não tinha uma regra. Meu pai e minha mãe não me ensinaram uma regra para usar o smartphone, como usar o smartphone, quando usar o smartphone. Não, eu não aprendi isso quando eu era criança. É uma coisa que eu, enquanto pai, eu tenho que ter o bom senso, discernimento do que pode, do que não pode. É uma situação que a gente tem que estar em constante... vamos dizer assim, em constante questionamento, né? Porque é uma coisa que às vezes a gente acaba entrando naquele modus operandi que eu acabo replicando as coisas sem que... É igual a fé. Não, eu não posso simplesmente, eu tenho fé e assim, pronto, acabou e pronto. Não, eu tenho que raciocinar a maneira que eu estou tanto sendo educado quanto a maneira que eu educo. É verdade. A internet, ela é igual um carro, né? Um carro serve para levar a gente de um lugar até o outro com comodidade. Mas se a gente usar ele com irresponsabilidade, ele vira uma arma. E a mesma coisa é a internet, né? A gente estava falando disso, o Matheus agora trouxe de novo. E realmente, a internet, ela trouxe variáveis que a gente não precisava lidar lá atrás. E às vezes até existisse na nossa vida, mas não de forma tão massiva quanto existe hoje. E realmente a internet,
ela tem um papel, acho que preponderante ao extremo, em trazer essa liquidez que a gente está falando das relações que permeiam a vida da gente. Porque hoje tudo é extremamente superficial. Tudo que é postado aqui é muito bem pensado. Ninguém posta foto feia. Ninguém posta foto lugar horroroso. Todo mundo é tudo milimetricamente pensado. Eu vou mostrar para você aquilo que eu quero que você Tudo veja. sorrindo, né, Rafa? Ninguém Exatamente. Triste, né? Exatamente. E se você postar a foto triste é porque você quer biscoito, porque você tá com mimimi. Hoje tudo é uma regra, parece que é uma regra para ser seguida. A gente está vivendo numa sociedade de perfeição, de tudo muito bem pensado, que nada pode estar fora do lugar, e até a gente que não vive isso desde o início, a gente de alguma forma já está se condicionando a tudo isso. E a gente vê o quê? A gente vê que nesse meio de tanta coisa que a gente é exposto, porque na verdade a gente é exposto a um excesso de estimulação visual o tempo inteiro, a um excesso de informação, e o excesso de informação também é bastante capaz de tornar tudo superficial, porque hoje a gente não para assistir um jornal inteiro. A gente entra no site do jornal, lê os títulos e já acha que está bem informado. Exato. Você não sabe o que está acontecendo. Você lê o título, às vezes era um plot, para você encontrar realmente o que estava acontecendo na matéria. Mas, gente, quem lê? E aí a gente vem para uma outra coisa que eu ouvi, na verdade, de um influenciador digital, que é bastante polêmico. E aí eu fui pesquisar para ver, eu estava ouvindo o Felipe Neto falar sobre isso, sobre a tal da geração TikTok. E eu fiquei absurdamente inconformada de ouvir e de ler relatos de seguidores adolescentes dele, dizendo que essas pessoas não assistem um filme, porque é muito tempo. E quando assiste, põe na velocidade 2, que eu nem sabia que dava para pôr. E livro, então? Então, livro passa longe. Livro? Praça? Imagina. Livro nem existe. Rafaela, é um relato. Gente, isso é grave demais. É um relato assustador que você acabou de falar. É absurdo. É absurdo. Aí a gente começa a entender da onde que tá vindo essa avalanche de ansiedade, essa avalanche de crise de pânico, essa avalanche de depressão. Gente, isso aqui não é real. As pessoas não ter calma para assistir um filme. Se a pessoa falar, eu não leio, eu até entendo, não concordo, mas entendo. Agora, a pessoa falar que não tem paciência para assistir um filme, eu não me conformo. O dia que eu li aquilo, eu falei, não é possível. Não é possível. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso reflete em tudo. E aí reflete nos relacionamentos. Dentro de casa, relacionamento afetivo, relacionamento de amizade. E a gente vai viver numa avalanche de coisas que são totalmente descartáveis, onde ninguém se apega a ninguém, onde ninguém... Não é nem porque é saudável apegar, não é apegar nesse sentido pejorativo, mas de você ter uma pessoa que você gosta de estar junto, de conversar, enfim. Tudo é o eu, porque aí a gente estava falando do pensar em si mesmo, mas aí começa o eu tóxico. Eu me basto. Eu não preciso de ninguém. Sim. Porque eu tenho isso aqui para fazer, eu tenho isso aqui para fazer, eu estou sempre ocupado. A nossa geração já é uma geração de workaholic, que trabalha muito, que vive ali correndo, né? E isso acho que se intensificou muito com a pandemia, porque aí trouxe trabalho para dentro de casa, e aí a gente se acostumou com essa inconstância, com essa falta de ter limite, de ter pausa, de ter tempo. Então, essa correria está gerando agora uma outra etapa, que é essa geração que não tem paciência para sentar e assistir um filme. Gente, quando chega sexta-feira, eu termino meu dia, eu ajeito tudo no meu escritório, ajeito tudo na minha casa. A hora que eu deito na minha cama, que eu posso assistir uma série, eu vou até no domingo assistir a série, eu fico feliz da vida. Pensar que tem alguém que não consegue assistir assim, é fora da realidade. Mas você sabe, assustador. Rafaela, esse dado que você trouxe chega a ser assustador. Quando fala geração TikTok, só que tem pessoas que ficam o dia inteiro vendo vídeos no TikTok. Daria para assistir 2 vídeo curto. Né? 2 o vídeo curto, É o vídeo curto.
É o tal do imediatismo, né? A Eliana fez um comentário aqui, ó, mundo das relações líquidas e efêmeras. Realmente, né? Total. Então, essa correria que a gente fala que todos nós vivemos isso hoje, né? Quando a gente pede para ter aquele tempo, ter o nosso tempo, a gente precisa disso, todos nós. Nós sabemos das responsabilidades, às vezes principalmente da mulher que tem a vida dupla, né? Que é a mãe de casa, é a mãe de família e tem que sair para trabalhar. Nós sabemos das dificuldades que tudo isso traz, mas as pessoas precisam parar um pouco e ter um tempo para si próprio. É que o Matheus fala muito da meditação, né? Dos benefícios da meditação. Se uma pessoa não consegue assistir um filme, você imagina se ela consegue meditar. Jamais. Mas nunca. Né? Então, assim, e olha os benefícios que traz a meditação. O Matheus, que hora que você acorda, Matheus? Todo dia? 15 para 5. 15 para 5 para meditar. Não, eu não cheguei nesse grau de evolução, não. Então, tudo isso, quando as pessoas falam, não consigo assistir um filme, gente, a gente esperava a sessão da tarde, lembra? Tela máxima no domingo. Hoje você tem na palma da tua mão. Cine trash, cine trash. Cine trash. A gente passa, na palma da nossa mão, a gente tem o filme que quer, a série que quiser, a hora que quiser. No deslocamento, né? Não, hoje é tudo mais fácil. Antes tinha que ir na locadora, pagar. Ixi, era um tormento. Agora é tudo tão fácil. E as pessoas. E o Felipe Neto explicou. Esses vídeos curtos, eles fazem com que o cérebro libere dopamina. E a dopamina é viciante. Então, aí ele fez uma proposta para os seguidores dele, que eles desinstalassem o TikTok e que eles deixassem de consumir os Reels do Instagram, que também são vídeos curtos. E agora né? no Facebook também, né? O Facebook eu me livrei, graças a Deus. Então, e aí o pessoal aceitou o desafio de desinstalar. Você precisava de ver os relatos do pessoal com crise de abstinência. Como droga, né? Como se fosse uma droga. Ó, meu amigo Eduardo fez um comentário aqui, ó. Não sou da geração TikTok, mas meu cérebro funciona em uma velocidade mais rápida. Ele fala também que, mesmo que ele tenta parar, o cérebro não para. Eu já falei também para ele que eu tenho esse relato. Não, mas eu também sou assim. Eu sou assim. Eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e eu estou prestando atenção em todas. Na época que eu fazia faculdade... Não, mas pera, calma, vou fazer uma pausa aqui. Não dá para comparar vocês dois, que ela é mulher, você é homem. A mulher consegue fazer 1000 coisas e faz e é capaz. O homem, se você der 2 tartarugas para ele tomar conta, uma foge. Vai fugir, vai fugir. Não, eu acho que isso às vezes é até um defeito, porque isso faz com que eu não tenha paciência com quem é devagar. E isso é muito feio. Às vezes minha mãe me pede para Rafa, me ensina a mexer nisso aqui no celular. Eu pego o celular aqui, pronto. Ela falou, eu não entendi. E isso é ruim também, é um defeito também, esse aceleramento. Me ajuda em muita coisa, eu tenho meu escritório, eu escrevo os meus livros, meus artigos, cuido do Instagram, tenho as lives para montar, me ajuda a ter essa versatilidade. Mas nas relações com as outras pessoas, nem todo mundo é igual eu. Então, às vezes eu preciso desacelerar para acompanhar as pessoas e eu não tenho paciência, é feio isso. E quando a gente fala do relacionamento líquido, né, Rafael, nós não estamos só falando de mulher e marido, namorado. Não. Nós estamos falando, você sabe que uma coisa acontece muito hoje nos ambientes de trabalho, né? Essa questão dos relacionamentos. O interesse pessoal, que às vezes as pessoas se aproximam do chefe, do encarregado, daquela pessoa, para aprender o serviço dela, para ter uma promoção. Então, aquela coisa antiga que a gente via muito, daqueles amigos. Hoje é muito difícil, né? Que a gente via pessoas com 20, 30 anos na mesma firma. Hoje a rotatividade é muito grande, né? Mas até isso nós perdemos. Por quê? É muito rápido, é muito instantâneo a questão dos relacionamentos líquidos. Se tornou uma coisa muito fria,
né? A gente Frio. chega a ser frio demais, porque a gente vê dentro do ambiente de trabalho, às vezes um colega está com um problema e às vezes tem aquele que é muito fechado, que ele não abre, não expõe o problema, mas tem aquele que consegue, numa hora de almoço, numa hora de descanso, ele relata o problema dele. Então, tem pessoas que escutam, tá lá quieto, não emite opinião, mas quando a pessoa sai, é frescura, quer chamar atenção, né? Então, assim, nem isso, a dor do próximo não está atingindo, às vezes, dos mais próximos, nossa, não atinge. Então, é aquela coisa muito rápida, muito fria, se tornou muito frio. A gente fala, nós estamos passando por um momento de transição planetária, né? Tá vindo novas gerações de espíritos, né? Mas, assim, a relação humana, ela nunca foi tão fria, eu acho, na minha opinião, como está sendo hoje. Então, quando o professor falou que o tema da live seria esse, eu achei muito interessante, muito atual, né? Pena que hoje o professor está fazendo um curso, Rafa, não vai poder participar. Sim, ele me avisou. Ele está fazendo Mas um curso. você sabe, Romulo, que ele Romulo, não viria. Essa questão aí, a gente esbarra novamente no autoconhecimento, né? A primeira live que foi feita aqui, Rafaela, nesse nosso papo de amigos, é porque eu enfrentei o meu medo e falei da minha depressão, que eu havia passado por um momento de depressão, com o Luiz, que escreveu um livro sobre o suicídio, que também o suicídio ele é fruto de uma depressão. Antes de acontecer um suicídio, existe uma depressão, é uma doença que vem antes, e foi graças a eu romper esse medo que hoje a gente consegue conversar aqui. A semana passada ou retrasada, e assim, eu aprendi a entender essa doença, eu senti as dores dessa doença, e hoje, por muitas vezes, eu toco nesse assunto nas minhas redes sociais, mas não com o intuito de me vitimizar, mas no intuito de me igualar a algumas pessoas que estão passando por isso e dar um caminho e um direcionamento para elas, no sentido assim, olha, cada caso é um caso, que funcionou para mim pode não funcionar para você, mas existe uma luz no fim do túnel. E aconteceu uma coisa tão interessante, que esse menino aqui, ele é meu anjo da guarda. E aí, uns dias atrás, eu toquei no assunto de um momento que eu tive um momento de ansiedade. Mas por quê? Não que eu quisesse chamar atenção, é porque eu gosto de dizer que eu sou um ser humano e que eu não quero só ter um rosto lindo no meu Instagram, eu não quero mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou perfeito, não. Eu sou uma pessoa que eu tenho defeito físico, eu tenho defeito moral, eu tenho defeito espiritual, e eu também passo os meus momentos. E aí, por incrível que pareça, o Rômulo passou uma semana, 2 semanas, ele mandou uma mensagem para mim, em relação àquele comentário que eu havia feito há uns dias atrás. E aí, assim... você sabe quando o médico dá um remédio, vai lá e tira a dor com a mão? Ele tirou a dor com a mão. Mas por quê? Porque eu venci o meu medo de me expor, eu falei de um momento que eu estava vivenciando, e o meu amigo falou, opa, peraí, eu estou de fora, eu estou enxergando a situação de fora, eu sei qual é o caminho, né? Se o Matheus às vezes dá um caminho para alguém, eu vou dar o caminho para ele, porque agora ele, nesse momento, é ele que está precisando desse caminho. E eu de fora... Justamente porque ele te olhou com atenção, não foi uma coisa que passou pelo olho. E eu esperei uma semana para mandar mensagem para ele, porque eu não queria... como que se diz? Eu queria pensar muito no que eu ia falar para ele, porque eu conheço ele. E ele, nós somos amigos. E quando ele colocou aquele vídeo,
me chamou a atenção, eu parei, olhei, falei, eu preciso responder para ele, vou dar uma dica. Sim. Eu esperei quase uma semana, aí eu mandei. Aí, como ele falou, que serviu muito bem. Então, é isso Sim. que a gente precisa ter, né? Ele quis dizer isso. É o olhar atento, é você... Na verdade, quem muita consegue gente... né? Quem consegue falar, é o que eu falei, hoje é muito raro, né, Rafael? Sim, porque muita gente vê a gente, mas quem enxerga a gente são pouquíssimas pessoas, né? Que nos olham com essa atenção. Eu acho muito importante você falar disso, porque a gente que coloca o rosto aqui para falar sobre esses assuntos, muitas vezes as pessoas acham que, né, a gente, sei lá, é mais evoluído. E eu também tomo esse cuidado. Eu sou portadora de transtorno generalizado de ansiedade. Então, eu sempre trago esse tema também, sempre amparo as pessoas que vêm com esse problema, justamente dizendo da importância de você buscar ajuda, porque é uma coisa difícil da gente conseguir lidar sozinho. E realmente é importante que a gente se coloque nessa posição justamente para aproximar as pessoas, para não estabelecer uma distância, só porque a gente está ensinando alguma coisa, entre aspas, na verdade, passando aquilo que a gente já aprendeu, e deixando a pessoa distante de nós. Não, é para trazer para perto mesmo. É esse olhar atento. Eu converso com muita gente, pessoas me confidenciam coisas, assim, íntimas da vida dela, realmente, de acontecimentos que mudaram a vida, que afetaram o dali para frente. Então, a rede social ela é sensacional por isso. Hoje, a gente, depois da pandemia, a gente começou a usar isso aqui para o espiritismo de uma forma muito mais massiva, né? E olha que ótimo, olha quantas pessoas a gente alcança, olha quantas pessoas a gente conhece. Basta que a gente realmente tenha essa vontade de olhar, de amparar de forma verdadeira. Lógico que a gente não consegue ficar 24 horas por dia, mas a gente, né, na medida do possível, a gente dá atenção, a gente conversa. E isso é muito importante. E até eu queria voltar um pouquinho, falar naquela questão que vocês tinham falado a respeito da felicidade, né? Você depositar a felicidade numa outra pessoa é um passaporte perfeito para você se tornar uma pessoa frustrada e magoada, porque a gente se magoa, né? Quando a pessoa não atende às expectativas que a nossa linda cabecinha criou, a gente fica magoado, como se a pessoa tivesse essa obrigação. Então, isso é muito importante. E é muito importante a gente entender também que quando a gente fala de solidão, e eu mencionei lá no começo a questão da lei de sociedade, a gente precisa conviver. Isso não necessariamente significa que eu preciso ter um namorado, uma namorada, me casar. Não é nada disso. A vida não tem roteiro. Cada um escolhe, né, o seu caminho. Tivemos aí a seguidora que falou que já está sozinha há 6 anos e está bem. Eu estou sozinha há 10, estou ótima. Mas também é preciso a gente tomar cuidado com certas coisas, porque a solidão ela é muito sedutora. Quando a gente aprende a gostar de ficar com a gente e a gente percebe o quanto isso aqui é confortável, porque ninguém tira a nossa paciência, ninguém irrita a gente, tudo é do nosso jeito, a hora que a gente quer fazer a gente faz, a hora que não quer não faz. É maravilhoso. E isso afasta a gente das pessoas. Não tô falando nem de relacionamento afetivo, eu tô falando de preguiça de sair de casa. Eu tenho preguiça de sair de casa. É de tudo. Realmente, você falou a verdade. Então, a solidão, ela engole a gente também, porque ela é tão quentinha, igual um dia frio, que você pega um cobertorzinho e fica aqui, ela é ótima. A hora que você aprende a conviver em paz com você... Não tem atrito, né? Hein, Rafa? Não tem atrito, né? Só que Aí a gente acha que a gente evoluiu, porque a gente não explode. É uma solidão consciente, né? Não aquela solidão de sofrimento, né? Aquela... Né? Então, você sabe que... E não se afastar das pessoas, né? E quando a gente fala, às vezes, de um relacionamento afetivo, eu tô sozinha há tanto tempo. Você tá sozinha porque você quer ou porque você acha que todo mundo vai fazer a mesma coisa que a pessoa lá de trás fez com você? Porque nem todo mundo é igual, né? As pessoas são diferentes, a gente amadurece, as pessoas também amadurecem. Enfim, existem várias variáveis que a gente precisa levar em consideração para a gente também não ser engolido por isso tudo. Porque a gente acaba não tendo o costume de olhar para as pessoas com liquidez,
Porque, na verdade, a gente não olha, porque a gente fica quietinho no nosso cantinho de solidão ali, confortável, e não se esforça para conviver. E a lei de sociedade, ela é uma decorrência direta da lei do progresso. E a gente progride como? A gente progride na coletividade. Convivendo. A gente está aqui, eu sei uma coisa, o Rômulo sabe outra, Matheus sabe outra. A gente vai se complementar, a gente vai se ensinar. Eu vou passar o que eu sei e eles vão passar o que eu sei. Sozinha, eu só vou me embrutecendo. E sozinha, eu vou partir de volta para o mundo espiritual, para a vida verdadeira de todos nós, com a mesma coisa que eu cheguei aqui. Eu não vou ter crescido nada. E lembrando, eu não vou ter aprendido nada também, mais. né? Porque também, né, Rafa, é no outro que eu consigo ver as minhas... A gente falou dos nossos defeitos, né? Eu consigo Também. enxergar os meus defeitos no outro, mas eu também exercito o meu amor, eu exercito a minha felicidade também no outro, não é? Sim, e sim. lembrando, né, desculpa te cortar, que nós Não, pode falar. necessitamos, já pegando um gancho com o comentário do Matheus, nós necessitamos do outro, principalmente das pessoas difíceis. Porque lidar com pessoas fáceis que a gente gosta, ok. É A fácil. gente necessita do parente difícil, do companheiro de serviço difícil, porque é através dele que a gente resgata muita coisa, a gente aprende muita coisa. Quando você disse, Rafa, que você viu o Matheus, eu lembrei de uma, eu não sei se vocês conhecem a constelação familiar, maravilhosa. Quem tiver a oportunidade, faça uma constelação familiar. Eu trouxe no meu serviço um profissional que faz a constelação familiar, o Marcelo Miura, um cara sensacional. E eu assisti, e uma das frases, existem algumas frases que falam durante a constelação familiar. E uma das frases é: eu vejo você. Ele manda repetir, ele pede para a pessoa repetir várias vezes. Eu vejo você. E ele fala muito isso, que as pessoas precisam ser vistas. Eu ouço você. Eu reconheço você. Então, é muito importante a gente começar a olhar para as pessoas com um pouquinho mais de tempo, né? Eu sei que é correria para todo mundo, né? Mas o olhar da pessoa com mais carinho, a gente consegue identificar. Às vezes, a pessoa não tem a coragem, não tem o amadurecimento como o Matheus tem. Ele fala de forma aberta, de forma espontânea, e fala quantas vezes for necessário para as pessoas. Tem pessoa que não consegue ter essa grandeza, né? A Carla mesmo colocou aqui, ó, fez um comentário, Matheus. Parabéns, Matheus, muito corajoso da sua parte falar a verdade do seu problema e não ficar enfeitando nas redes sociais, que está tudo lindo e maravilhoso, pois é assim você ajuda pessoas que precisam. Então, assim, mas às vezes a pessoa ela não tem coragem de falar o total, mas ela te dá aquela dica, né? Às vezes ela te dá um feedback. E nós, a gente tem a percepção, principalmente os médiums, consegue perceber aquela questão da pessoa. Às vezes ela faz um mínimo comentário e você fala assim, tem algo errado ali, né? Então, nem sempre vai ser de forma explícita, nem sempre, né? E nem sempre, é o que eu falo, a questão da depressão, eu falo para muitas pessoas, o depressivo, a pessoa que tem depressão, todo mundo fala assim, como que você acha que é um depressivo? Aquela pessoa triste que está no quarto chorando. Às vezes você encontra um depressivo que sorri todo dia no seu local de serviço. Aquela pessoa está depressiva. Esses dias eu vi uma postagem nesse sentido, que é assim, por mais que a gente saiba que a depressão não tem a cara da tristeza, choca, né? Eram fotos de famosos que acabaram partindo por suicídio. E fotos que foram tiradas minutos antes, ou dias ou horas antes deles cometerem o ato. E eles todos estavam sorrindo. Exatamente. Na verdade, o sorriso é uma fuga, né? É uma fuga, é um tipo de disfarce, fuga, né? É um disfarce, é uma máscara, né? A Denise Souza fez um comentário aqui, ó. Exercita principalmente a sua tolerância, né? Quando a gente estava falando das pessoas... Porque, na verdade, a única forma efetiva da gente exercitar a nossa reforma íntima
estando com pessoas que incitem nos nossos defeitos. Porque foi o que eu falei. Quando a gente fica sozinho ali, que nada acontece, nada tira a gente acha até que a gente evoluiu. Porque a gente não perde a paciência, não fica irritado. Lógico que não vai ficar, não tem ninguém te provocando. Exatamente. A gente precisa de quem provoque a gente. Sabe que hoje tem gente que acha, né, Rômulo? A pessoa acha que ela intitula alguém como inimigo e ela acha que o inimigo só vai prejudicar ela. E o inimigo, na verdade, se você souber, se você tiver a maturidade e souber para aquele que você julga, porque às vezes a pessoa nem é, mas você julga que seja seu inimigo, mas se você tiver a maturidade de olhar para essa pessoa, ela é a pessoa mais capaz de mostrar tudo aquilo que você precisa melhorar. Todos os seus defeitos, essa pessoa vai te mostrar. Então, se você tiver a maturidade, você não vai querer, como o Rômulo disse, você não vai querer bloquear a pessoa para ela não falar mais nada, não vai ter. Não, se você tiver a maturidade de entender assim, ó, essa pessoa me incomoda, essa pessoa ela me prejudica, então eu tenho que ter uma certa distância, eu não posso tratar essa pessoa, trazer para dentro da minha convivência, para dentro da minha casa, me abrir com essa pessoa. Não é isso. Eu não vou tratar essa pessoa da mesma forma que eu trato esse menino que é meu anjo da guarda. Porém, se eu entender que essa pessoa ela é capaz de fazer, me mostrar exatamente tudo que eu preciso e posso crescer e melhorar na minha vida, eu posso usar essa pessoa a meu favor. É conviver, saber conviver. É a tal da tolerância. Gente, a gente perdeu aquela coisa gostosa que era discordar, né? Que era você sentar e não concordar, mas conseguir levar aquilo numa boa. Exatamente. E é muito triste. Hoje, né? Você discordar se torna inimigo, né? Principalmente em questão hoje não tem espaço. Religiosa. A gente tá bipartido, né? Ou a gente tá desse lado, ou a gente tá daquele e todo mundo é inimigo. Rafa, você falou no início da sua apresentação, você falou do Padre Fábio de Mello. Tem um outro livro que é lindo, maravilhoso também do Padre Fábio de Mello, que é dele com o com o Leandro Carnal. Queira ou não queira. Que é a conversa de um cristão com um ateu. Com um ateu. Esse livro é maravilhoso. É um livro lindo, maravilhoso também. Para quem não leu, fica a dica aí. Matheus e Rafaela, nós estamos com 1h20 de live. Você viu como vamos encerrando? Passa rápido. Ô, Rafaela, você quer fazer mais algum comentário? Às vezes você tinha alguma coisa para falar. Porque... Não. Eu só quero que as pessoas amem, que as pessoas se olhem, que as pessoas se enxerguem, que as pessoas parem de correr tanto, porque correr tanto é fuga, que a gente perceba que até o relógio está ficando líquido, porque parece que o dia não dá conta de tudo aquilo que a gente tem para fazer. E a gente precisa olhar para isso com atenção, tanto para que a gente evolua enquanto espírito, mas também para que a gente esteja bem aqui, ó, saúde mental, porque isso também está afetando tudo isso. Então, vamos deixar um pouco de liquidez e vamos tentar estabelecer coisas mais sólidas, porque a gente é feito para o sólido. E quando a gente sai disso, a gente acaba sofrendo com todo esse estresse das coisas que nos circundam. Então, para a gente se acalmar, para a gente olhar com as coisas com um pouco mais de atenção. Rafaela, seria muito eu pedir para você fazer a prece final antes da gente encerrar. Não, imagina. O Matheus, já que é a despedida da Rafaela, depois eu também vou despedir e encerrar a live depois que ela fizer a prece. Eu quero sim. Rafaela, muito obrigado. Imagina. Mais um prazer. Você é uma pessoa, além de uma pessoa doce, uma pessoa muito didática, muito transparente, fácil de ser compreendida, né? É uma pessoa que passa muita alegria com credibilidade. Então, foi a senhora que os meninos disseram que você
iria voltar para bater um papo com a gente, e eu fiquei muito contente. Meu muito obrigado. Eu não vejo a hora de conversar novamente com você, viu? Um grande beijo. Deus continue iluminando o seu caminho. Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso Papo de Amigo. Agradeço o convite, agradeço o carinho. Vocês também são muito especiais. Sempre que me chamar, eu vou estar aqui. Rafaela, pode ter certeza. Eu Obrigada gostaria mesmo. de agradecer, claro, que você reservou esse tempo na tua agenda, que é corrida, a gente sabe disso. Foi como o Matheus disse, quando o professor colocou, a Rafaela vai fazer novamente a live com a gente. Aqui a gente não fala abertamente, mas agora a gente está falando. Quem participa uma vez, o contrato é vitalício. Agora não pode mais falar que eu adoro. Nada de relacionamento líquido aqui, não. Aqui é sólido. Aqui é coisa sólida. Tá certo, é assim que tem que ser. Por você ter compartilhado esse momento com a gente, todo o seu conhecimento. É como o Matheus disse, você fala de uma forma doce, de uma forma simples que as pessoas compreendem. Gratidão mesmo por você estar aqui, reservar todo esse tempo com os nossos amigos. Eu gostaria que você, antes de fazer a prece final, que você falasse do teu Instagram, do Instagram da Letra Espírita, para as pessoas acompanharem aqueles artigos que você escreve, para elas te acompanharem na rede social. Tá certo. Bom, meu Instagram é o Rafaela Paes de Campos. Lá eu trago todo dia postagens sobre o Espiritismo, mas lá é o Espiritismo na prática. Eu trago ele para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões atuais, para tudo aquilo que vocês me pedem para falar. E eu humildemente vou, pesquiso, aprendo junto com vocês. E aí eu organizo tudo e deixo lá para todo mundo acompanhar comigo. O Letra Espírita me acolheu há 5 anos atrás. @Letra Espírita, vocês encontram ele no Instagram. Eles são um clube do livro, eles são um blog onde a gente publica os artigos, né, na íntegra. Também uma editora por onde eu publiquei os meus primeiros livros, o Armadilhas da Obsessão e o Não Se Escapa das Leis da Vida. E esse ano tá vindo mais um romance por aí, com muita alegria, com muita felicidade. E é isso, me adicionem o Letra, continuem aqui com os meninos, porque todo mundo aqui tá para aprender junto, tá para errar junto e a gente vai seguindo sempre. Isso, muito bom. Então a gente agradece novamente. Eu vou deixar você agora, você vai fazer a prece final para nós. A Denise colocou aqui, ó, tem que ter outra live com vocês. Maravilha, grata por essa live. É nós que agradecemos, né, Denise, por você estar aqui, para todos que estão aqui online acompanhando. Com lembrando toda certeza. Nós que temos que agradecer. Essa live vai para o nosso canal no YouTube, tá, Denise? Nós temos um canal que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. É o número 10. Tem todas as nossas lives lá, Denise. Entra lá, curte as nossas lives, se inscreva no canal. Quando você não puder participar das lives ao vivo à terça-feira, as lives ficam disponíveis lá no nosso canal. Rafaela, a prece agora é sua. Eu vou passar a palavra para você e depois eu faço o encerramento. Gratidão mais uma vez. Gratidão é toda minha. Então, que nesse momento, quem se sentir à vontade, feche os olhos para se conectar com toda essa espiritualidade que nos acompanhou sem sombra de dúvidas durante esse tempo que a gente ficou aqui reunido, que nos inspirou, que nos intuiu no melhor entendimento de tudo que a gente falou aqui, e que eles sigam nos iluminando a ponto de conseguirmos efetivamente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu e ouviu aqui na teoria, no nosso dia a dia, nas nossas relações pessoais, para que a gente melhore enquanto ser individual, mas também para que a gente melhore enquanto ser coletivo, influenciando positivamente as outras pessoas e chegando até, óbvio, a ajudar o nosso orbe na sua transição e na sua evolução. Que sejamos amparados ao longo da nossa semana, que está só começando, sempre abençoados, sempre protegidos, e que assim seja hoje, que assim seja para todos sempre. Que assim seja. Gratidão, mais uma vez. Gratidão, meninos. Até a próxima. Obrigado, Rafaela. Obrigado, Rômulo. Eu vou me inscrever naquele curso do professor de tricô, crochê, manicure. O problema semana que vem sou eu, hein? Tá fazendo um curso online de corte, costura e tricô, viu, Rafa? Ele é um moço. Eu vou pedir a dica, acho que eu vou querer fazer também. Isso, depois pega com ele aonde ele tá fazendo.
Tá bom? Combinado. Uma Então boa tá noite, bom. Rita. Fica com Beijo, Deus. obrigada. Gratidão Boa a noite, todos fica com Deus. que ficaram aqui nos acompanhando em mais uma live do Papo de Amigos. Que vocês tenham uma semana abençoada, iluminada. Que o Mestre Jesus acompanhe e ilumine a todos. Gratidão e uma boa noite a todos. Tchau. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.